Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você para mais um pacto de oração. Hoje, dia 1º de setembro, começamos o mês, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pensou 4 meses, a gente encerra o ano de 2020. Tem sido ainda, um ano de grandes desafios, mas a gente agradece a Deus porque Ele tem sido grande nas nossas vidas. Deus tem estado conosco e tem nos dado forças para superar esses desafios, e com essa força nós vamos encerrar esses últimos meses do ano aí com vitória, tenho certeza. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus grandioso em nossas vidas. O Senhor tem estado presente em nossas vidas, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades. O Senhor tem nos estendido a mão e tem nos fortalecido dia após dia. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos porque tem sido Deus fiel, tem respondido às nossas orações. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé, e no tempo de espera das nossas orações, o Senhor tem nos dado um espírito de perseverança. Então te adoramos, glorificamos o Teu nome e pedimos, ó Pai, que este tempo que vamos passar na Tua presença seja um tempo de graça, seja um tempo da manifestação do Teu amor nas nossas vidas, e que o Teu nome seja exaltado neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar com você essa canção que na verdade é uma oração, uma oração cantada, que ela diz: me leva, meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Que essa seja a disposição do nosso coração na presença de Deus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, aleluia, Senhor. Cada um de nós esteja rendido aos Teus pés, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos receber a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em obediência à Tua voz, e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero ler com você hoje um texto que está na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3, o encontro de Moisés com Deus. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo 3, de 1 a 10. Que diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, e Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Você sabe que Moisés é considerado por todos o maior, se não o maior, um dos maiores líderes de Israel no mundo antigo. Foi ele quem liderou a fuga do Egito e conduziu o povo de Deus pelo deserto, até que conseguiram entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E antes de se tornar o grande líder que foi, Moisés protagonizou um episódio muito especial que eu posso considerar de certa forma o mais importante chamado de Deus para ele. Deus queria tanto abençoar Moisés quanto entregar a ele uma missão. E a missão era livrar o povo de Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito. E por isso, aquele momento ali, daquela experiência na sarça ardente, era o dia da consagração de Moisés. E essa consagração se deu de um modo muito peculiar. Ela começou com Deus dando uma ordem a Moisés no versículo 5. A ordem era a seguinte: pare aí e tire as sandálias. Pare aí e tire as sandálias. E aí fica uma pergunta, Por que isso? Por que essa ordem? Por que tirar o calçado? O que é que aquela ordem tinha a ver com o chamado de Moisés? O que aquela ordem de tirar as suas sandálias tinha a ver com a consagração de Moisés? E eu penso, irmãos e irmãs, que a questão é que Deus estava testando ali, de certa forma, a obediência de Moisés. Porque as sandálias eram a sua maior proteção num terreno tão irregular e tão cheio de pedras como aquele em que Moisés estava pisando. Se Moisés fosse capaz de obedecer uma simples ordem como aquela, se ele fosse capaz de se desprender de uma proteção tão necessária,
e ficar completamente rendido, completamente vulnerável na presença do Senhor, então ele estaria preparado para ser abençoado e para servir a Deus. E a verdade, irmãos e irmãs, pelo que o texto mostra para nós, é que Moisés estava pronto. E daquele dia em diante ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. E além de ser um instrumento nas mãos de Deus, um canal de bênção nas mãos de Deus, Moisés também foi grandemente abençoado por Deus, um alvo da bênção de Deus. Pare para pensar, meu irmão, minha irmã. Igualmente como Moisés, nós também somos chamados por Deus. Deus também tem um chamado para nós. Ele tem um chamado para mim e para você, do ponto de vista individual, como também do ponto de vista coletivo, como igreja. Ele está nos chamando a fim de sermos abençoados, mas também a fim de sermos um canal de bênção. Ele está me chamando, a mim, pessoa, para ser uma pessoa abençoada, um filho abençoado, mas também para ser um canal de bênção. Ele está chamando a EPI de Jaguapitã para ser uma igreja abençoada, mas também para ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Só que para que isso aconteça de uma forma grandiosa, semelhante ao que aconteceu com Moisés, nós também precisamos abrir mão de algumas proteções. Nós também precisamos estar rendidos. Nós também precisamos nos fazer vulneráveis a Deus. Por quê? Porque geralmente nós temos tanto medo de sermos invadidos, tanto medo de sermos contrariados, que nós mantemos resistências ao agir do Espírito Santo. Quando Moisés ficou descalço ali naquela situação, ele demonstrou a Deus que não tinha nenhuma barreira, que não tinha nenhuma resistência, que ele estava livre, que ele estava dizendo sim para Deus e sim para tudo aquilo que Deus queria na vida dele. Ele demonstrou que estava disposto a ir até as últimas consequências no que Deus tinha proposto para ele. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus quer nos abençoar abundantemente. Deus quer fazer de nós uma bênção nas suas mãos. Mas hoje é tempo de parar e pensar do que nós precisamos nos desfazer para que a bênção do Senhor seja algo maravilhoso na nossa vida. O que precisamos abandonar para que a bênção de Deus seja algo muito mais abundante, para que as nossas vidas sejam canais muito mais ampliados da bênção de Deus. O que precisamos abandonar, do que precisamos nos desfazer? Eu creio, irmãos e irmãs, que uma das primeiras resistências da qual nós precisamos nos desfazer é a incredulidade. Veja, não estou falando de pessoas sem fé, eu estou falando de pessoas desconfiadas, pessoas que num primeiro momento até acreditam, mas depois debandam para o lado da dúvida, pessoas que até creem em Deus sim, e por isso estão na igreja, obviamente, mas pessoas que em um dado momento da vida, da caminhada cristã, começam a ser muito duvidosas, por exemplo, começam a questionar se a palavra do pastor está certa mesmo. Não no sentido de confrontar a palavra do pastor com a Bíblia, isso eu sempre digo que você tem que fazer, eu falo isso de púlpito em alguns momentos, que a palavra pregada precisa ser confrontada com a Bíblia
toda vez, e eu cito sempre o exemplo dos crentes de Bereia, né? Quando Paulo estava pregando, os crentes de Bereia foram confrontar a pregação de Paulo com a Bíblia e ver se Paulo estava pregando direitinho, né? Isso é saudável, isso é correto, tem que ser feito. Mas o que eu estou dizendo é assim, tem pessoas que duvidam pelo simples fato de duvidar. Tipo assim, será que a oração que aquele irmão fez, será que ela foi válida mesmo? A pessoa pede oração, mas daí depois que a oração é feita, será que essa oração foi válida mesmo? Será que é forte essa oração? Será que aquela profecia realmente é de Deus? Será que a maldição foi quebrada de verdade? E por aí vai, uma dúvida atrás da outra. Veja, desconfiança, incredulidade. São pessoas que vivem colocando empecilhos para o agir do Senhor. Saiba, meu irmão, minha irmã, que esse tipo de desconfiança ofende a pessoa de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Se você é daquelas pessoas que vivem no será que Deus vai fazer? Será que Ele vai ouvir? Será que vai acontecer? Será que Deus vai me usar? Será que eu vou receber? Meu irmão, deixe o Espírito Santo mudar o seu estilo de vida, para que você possa receber mais de Deus e ao mesmo tempo ser usado mais por Deus. Porque se isso não acontecer, se você não se desprender dessas desconfianças todas e aplicar a fé na sua vida de uma vez por todas, você até será abençoado por Deus. Deus abençoa a todos, Ele é um Deus grandioso, misericordioso, amoroso. Só que você mesmo estará colocando sérias limitações para que a bênção de Deus chegue até você. Você haverá de receber a bênção geral de Deus, mas muita coisa não acontecerá por causa das limitações que você mesmo colocou em razão da sua incredulidade. E você vai colocar limitações no que Deus poderia fazer através de você, porque em razão do punhado de serás que você vai colocar, as interrogações que você vai colocar, você não estará disposto a aceitar o chamado de Deus para ser uma bênção. Porque de repente Deus chama você para ser bênção na vida de alguém, e você fala, será que isso é um chamado de Deus? Será que eu sou capaz? E nisso você não é abençoado e não é usado por Deus. Então, quer ser uma bênção, quer ser abençoado, desprenda-se dessa resistência chamada incredulidade, desconfiança. Outra atitude de que alguns precisam se desfazer é o sentimento de poder. Tem gente que pensa que tem poder sobre Deus, gente que pede e acha que Deus tem a obrigação de abençoar. Geralmente crentes assim se frustram com Deus. Eles pedem e quando acontece de não receberem o que queriam, ficam aborrecidos, decepcionados e acabam fechando o coração por Deus. E a partir desse momento, eliminam por si mesmos qualquer possibilidade de serem abençoados. Esse tipo de pessoa precisa entender que Deus é soberano, Ele é livre para fazer o que quiser. Esse tipo de pessoa precisa entender que Deus é justiça, que Ele retribui conforme a obediência de cada um. Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós em cada momento da nossa vida, por isso Ele diz sim para algumas orações e não para outras, e espere para outras. Deus é amor, então Ele sempre vai querer o nosso bem. As pessoas precisam entender isso, eu preciso entender, você precisa entender isso.
Se nós não desconfiarmos do caráter perfeito de Deus, pelo qual Ele realiza todas as coisas na nossa vida, nós vamos entender que não podemos exigir nada de Deus, aí fica tudo certo. Agora, se a gente mantiver no coração essa atitude de pensar que somos senhores de Deus e não Deus nosso Senhor, então vamos nos frustrar muito. Vamos nos frustrar muito, porque é Deus que manda, é Deus que faz como Ele quer. Não temos poder sobre Deus, é Ele que tem poder sobre nós. Se nós confiarmos no caráter perfeito de Deus, então, meu irmão, estaremos seguros de que Ele estará conduzindo a nossa vida sempre para o melhor. Consequentemente, nós não vamos ficar decepcionados e Ele continuará a nos abençoar e a fazer de nós um canal da sua bênção, um canal da bênção que Ele quer entregar na vida de outras pessoas. A chave então está em se desprender desse sentimento de poder, de que temos poder sobre Deus, de que determinamos alguma coisa e Deus faz. Então a chave é se desprender desse sentimento a fim de se submeter ao caráter de Deus. Quando a gente faz isso, Deus nos abençoa, ficamos felizes pelo que Ele faz, não nos decepcionamos pelo que Ele não faz, e abrimos o coração para Ele agir através de nós. Isso nos deixa assim com o coração cheio de alegria. Então, meu irmão, Deus é o poderoso, nós não, nós somos apenas servos, e a Bíblia diz, inclusive, que somos servos inúteis. Então, abandona esse sentimento de poder e aceite que você é filho, de que você é servo. A nossa atitude diante de Deus é obedecer, tá? Uma última questão da qual nós precisamos nos desfazer é o que eu chamo aqui de fútil religiosidade. Por que fútil religiosidade? É aquela religiosidade que não tem mais sentido de ser, é uma religiosidade vazia, é aquela maneira de se relacionar com a igreja, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, que deixou de ter um objetivo verdadeiro e virou uma prática que se faz por fazer. Virou uma maneira de crer que a pessoa nem mais sabe explicar por que ela crê. Não é aquela busca sincera e profunda de Deus, é aquela oração costumeira. Então é orar por costume, é cantar por costume, é ler um versículo, um trecho da Bíblia por costume, por tradição, mas sem aquela paixão por Deus, sem aquela sede, fome de Deus. Quando nós nos desprendemos dessa religiosidade vazia, fútil, quando nós nos prendemos, quando nós nos prendemos nessa religiosidade fútil, nós caímos no erro de enquadrar Deus, de encaixotar Deus. Nós desenvolvemos um sistema teológico, uma maneira de crer que coloca Deus dentro de alguns limites, né? Que coloca limites para o agir do Espírito Santo. E aí nós não conseguimos mais aceitar e nem entender quando Deus realiza uma obra de outra maneira, fora dos limites, fora dos padrões da nossa religiosidade, quando Deus sai da nossa caixa. E aí acabamos por rejeitar tudo que está fora dos padrões que nós consideramos corretos, e consequentemente nós deixamos de ser abençoados. Então, essa religiosidade fútil, essa religiosidade vazia, ela simplesmente é casca. Ela encaixota Deus numa caixa e fala assim pra gente: Deus só age nesses limites aqui. E aí eu fico ali
uma religiosidade que não faz mais sentido. Eu não vejo mais o agir de Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sou bênção mais na vida de ninguém, eu fico só ali desenvolvendo algo que não faz mais sentido nem para mim e nem para os outros. A solução para nós é se desfazer disso, é abrir mão disso, porque a gente faz isso, para nós é uma proteção, né? Eu invento um sistema teológico, então eu me coloco dentro daquilo ali, então eu estou protegido por aquilo que eu acredito, então eu só acredito nisso aqui. Para mim é confortável, só que Deus, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, então ela não vai se enquadrar dentro do meu padrão. Deus pode agir das mais variadas formas. Então, se Deus agir fora dos meus padrões, eu deixo de ser abençoado, porque eu não vou aceitar, eu não vou entender. O que a gente precisa fazer, meu irmão e minha irmã, é sair dessa caixa, desenvolver um relacionamento apaixonado por Deus. Não um relacionamento limitado, bitolado, meramente religioso, mas um relacionamento apaixonado pelo Senhor. É dessa forma que nós vamos contemplar mais ainda a bênção de Deus. É dessa forma que nós vamos experimentar tudo o que Ele pode fazer através de nós, em nós e através de nós. Eu sigo um grupo no Facebook que é de uma denominação muito tradicional. E como me agrada a teologia dessa denominação, então eu sigo, porque tem muita postagem produtiva, abençoada ali. Mas alguns dias atrás eu vi uma postagem que me deixou um pouco triste, porque a pessoa que colocou aquela postagem, ela estava falando de louvor, de adoração através dos cânticos na igreja, e aí ela disse que, eu não me lembro exatamente os termos que ela usou, mas ela disse assim que sentia arrepios quando alguém falava em worship, eu não sei se é assim que pronuncia a palavra, worship, é o termo louvor em inglês, né? E porque ela só gostava das músicas antigas da igreja. E aí uma outra postagem, havia uma crítica muito severa em relação às músicas de um grupo, não sei se é americano, australiano, às vezes eu me confundo, chamado Hillsong, cujas músicas estão sendo traduzidas aqui no Brasil e por alguns cantores e cantoras. São músicas muito bonitas que a gente até canta aqui na nossa igreja, músicas profundas, de uma letra profunda, de uma melodia muito bonita, que nos eleva a Deus, né? E aí eu fiquei pensando, olha que coisa triste, né? Você se fechar dentro de uma caixa, dentro de uma religiosidade, e não se abrir para o novo que Deus está realizando, e em especial na área do louvor, né? A gente, você que me acompanha já desde o início da pandemia, me viu colocar aqui, cantar com você canções antigas, canções que marcaram época na caminhada da nossa igreja, e são canções que marcaram a igreja. Não cantamos tanto mais essas canções, mas são canções que ficaram e que são a história da nossa igreja e que não desprezamos, né? Não desprezamos. E você me ouve aqui cantar canções novas, inclusive do grupo Hillsong. Então, a gente precisa estar aberto para o que Deus quer fazer, porque Deus não se encaixota, Deus não é enquadrado por ninguém.
Somos uma denominação mais conservadora? Somos sim, mas ao mesmo tempo que temos alguns padrões, ainda assim estamos abertos para o que Deus quer fazer. É claro, sempre vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia é sempre o nosso padrão de fé, o nosso padrão de prática, o nosso padrão de teologia, mas jamais vamos nos fechar para o que Deus quer realizar, para a obra do Espírito Santo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quer ser abençoado, quer ser uma bênção nas mãos de Deus, não se tranque dentro de uma caixa e não tente enquadrar Deus dentro desse padrão. Deus age das mais variadas formas. Então, saia de dentro dessa caixa. Desenvolva no seu coração um relacionamento apaixonado por Deus. Abra o coração para o que Ele quer fazer, seja na área do louvor, seja na área da pregação. Deixa Deus agir. Esteja atento para o que Deus quer realizar, porque muita bênção vai chegar na sua vida dessa maneira. Tá bom? Voltando para a vida de Moisés, para a gente encerrar. Você acha que Moisés foi um homem abençoado por Deus? Você acha que ele foi uma bênção nas mãos de Deus? Certamente que sim. Foi um homem grandemente abençoado, foi um homem grandemente usado por Deus. Mesmo que tenha cometido alguns erros na sua liderança, foi um homem excepcional, de uma caminhada excepcional com Deus. E tudo isso foi fruto de renúncias que ele fez, de proteções que ele abriu mão para que Deus pudesse agir. Ele se abriu para uma vulnerabilidade diante de Deus, que eu e você possamos nos tornar vulneráveis diante de Deus também, vulneráveis ao Espírito Santo, vulneráveis para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí eu peço que você pense no que Deus pode fazer conosco também. Imagine o que Deus pode fazer na vida de alguém que está vulnerável para o agir do Espírito Santo. Deus pode nos abençoar muito como pessoas, Deus pode nos abençoar muito como igreja. Então, meu irmão, abra o seu coração, desprenda-se daquilo que pode ser um empecilho para o que Deus quer fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero convidar você a orar comigo, você que está fazendo o seu pacto de oração, você que está aí fazendo a sua campanha de oração, 7 semanas diante de Deus, com um pedido ou vários pedidos, né? Vamos colocar isso diante de Deus. Se você começou a acompanhar agora os nossos cultos de terça-feira, a nossa igreja tem o nosso culto de terça chama Pacto de Oração, que é uma aliança que a gente faz com Deus de 7 semanas de oração. Isso não tem nada de mágico, não é também uma forma de convencer Deus que Deus tem que fazer algo por nós. Na verdade é uma forma de nos convencer a sermos perseverantes na presença de Deus e a obedecer a palavra que diz que nós precisamos buscar com insistência o agir de Deus nas nossas vidas, tá? Então, campanha de oração é apenas uma nomenclatura, tá? Pacto de oração, aliança de fé, são os termos que eu uso aqui, são apenas nomenclaturas que a gente usa para a mesma coisa, né? Que é a nossa caminhada de fé e de oração na presença de Deus. Se você quiser começar uma campanha de oração pela sua vida ou pela vida de alguém, você está convidado a fazer isso com a gente. Talvez você não seja da IPI, talvez você não seja da IPI de Jaguapitã e quer orar junto conosco, então sinta-se à vontade para nos acompanhar e estar conosco nessas terças-feiras de oração. Então, vamos colocar nossa vida diante de Deus, 7 semanas de oração pela sua vida, pelos propósitos que Deus tem colocado no teu coração. Se você não quiser fazer a campanha de oração, nós vamos orar do mesmo jeito, porque o nosso Deus tem abençoado as nossas vidas, né? A vantagem de fazer a campanha de oração é que ela nos traz um espírito de perseverança, de fé, de uma busca mais aguerrida por aquilo que a gente deseja ver Deus fazendo, tá bom? Vamos orar então? Deus, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã diante de Ti, na certeza de que o Senhor é um Deus de amor, um Deus cuidadoso,
um Deus presente, um Deus que tem nos alcançado com a tua multiforme graça. Pai bendito, que o Senhor nos dê a capacidade de vivenciarmos aquilo que nós ouvimos hoje na nossa reflexão. Vivermos como Moisés, Senhor, desprendidos, Senhor, completamente vulneráveis na tua presença, para receber todo o tratamento que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e para receber toda a direção que o Senhor tem para nós e, consequentemente, as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós e as bênçãos que o Senhor quer derramar através de nós. Faz isso conosco, Pai. Eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã que está comigo agora através desse vídeo. Eu coloco cada pedido que está sendo feito agora, Senhor, na tua presença. Eu consagro, ó Pai, a Ti cada aliança, cada compromisso de fé iniciado hoje, uma campanha de 7 semanas, ó Deus, que o Senhor consagre no Teu Espírito Santo essa campanha de fé, para que seja uma caminhada de esperança, uma caminhada de perseverança e, sobretudo, uma caminhada de adoração, ó Deus, e que cada um possa receber aquilo que veio buscar do Senhor. Então estende a tua mão de bênção sobre a vida do teu filho e da tua filha, para que eles possam ver milagres acontecendo, vitórias acontecendo, lutas chegando ao fim, ó Pai, que eles possam honrar o teu nome através dessas bênçãos, Senhor, e dizer que tu és Senhor na vida deles. Cuida de todos nós, cuida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos culto no domingo, tá? Como hoje é dia 1º de setembro, nós não nos preparamos para fazer a Santa Ceia hoje. Então a nossa Santa Ceia vai ficar para terça-feira que vem. Aí no domingo a gente dá os maiores detalhes da nossa ceia. Só lembrando que as Santas Ceias aqui da IPI de Jaguapitã são só online nas terças-feiras, tá? E a de setembro vai ser na terça-feira que vem, só online também. Daí você pode fazer a ceia na sua casa, como a gente está fazendo nesses últimos tempos aí de pandemia, tá bom? Deus abençoe você. Uma semana cheia da graça, do poder e da presença de Deus. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.